prepare-se para uma das batalhas mais épicas de todos os tempos. E não foi uma batalha de força, foi uma batalha de fé. Não foi uma batalha entre homens, foi de uma mulher contra 50 homens, uma jovem lutando pela liberdade de fé em Jesus Cristo. Vamos conhecer essa incrível batalha? Santa Catarina, uma das maiores sábias de todos os tempos, rogai por nós. Imagine a cena: uma jovem de apenas 18 anos, uma princesa riquíssima e ainda assim desafiada a renunciar a toda a sua vida e sabedoria em nome da sua fé. Essa não é uma história qualquer, mas sim a saga de uma jovem que trocou a coroa de ouro pelo martírio, ensinando ao mundo o que é ter uma fé inabalável. Ela se deparou com um imperador pagão, um tirano que não aceitava a luz de Cristo. E ele lhe impôs um desafio intelectual: debater com os 50 maiores sábios e filósofos do Império Romano. De um lado, a juventude e a delicadeza de uma princesa. Do outro, a experiência e a arrogância de 50 homens que representavam o ápice do conhecimento pagão da época. O que aconteceu naquele debate? Não apenas Catarina venceu o argumento, mas com a força do Espírito Santo e a lógica irrefutável da doutrina cristã, ela conseguiu a impensável conversão de todos os seus oponentes. O imperador, consumido pela fúria de ter sido humilhado publicamente por uma jovem, planejou para ela uma morte tão cruel e inédita que seu nome ecoaria para sempre no tempo. Ele inventou a roda de espinhos, um instrumento de tortura que deveria rasgar seu corpo em pedaços. Contudo, o que ele não contava era com o poder de Deus, que interveio com um milagre espetacular, que chocou o império e inspirou multidões, cimentando o legado eterno desta Marte. Esta é a história daquela que é invocada como a padroeira da sabedoria, a protetora dos filósofos e estudantes, a princesa que desafiou o mundo e a própria morte. Se você precisa de inteligência para tomar decisões, de coragem para defender sua fé ou de esperança para suportar a dor, a vida de Santa Catarina de Alexandria é uma luz para a sua jornada. Fique conosco, sejam bem-vindos ao Todo Dia é Santo. A paz de Cristo esteja com todos nós. Sua jornada de coragem e fé está começando, e em um mundo que parece cada vez mais caótico, apressado e distante da nossa essência, o que nos resta é buscar as raízes da fé, os exemplos de coragem e a esperança que nunca morre. É por isso que existimos. Este é o canal Todo Dia é Santo, um refúgio para todos aqueles que buscam conforto e inspiração nas vidas daqueles que já trilharam a jornada de fidelidade a Cristo. Aqui, a cada dia, nós abrimos as portas para uma história de amor incondicional, de superação e de milagres, convidando você a olhar para o céu e lembrar-se de que não está sozinho. Nossas histórias são criadas para reacender sua chama interior e te conectar com a força da fé que transforma o impossível em realidade. A vida de Santa Catarina de Alexandria é um bálsamo para quem hoje se sente angustiado, intelectualmente desafiado ou até mesmo oprimido pela dor. Ela nos lembra que a verdadeira nobreza não está na riqueza material, mas na firmeza do espírito e na inteligência a serviço da verdade. Nossa história começa no final do século III, por volta do ano 287, no berço da sabedoria antiga, a cidade de Alexandria, no Egito. Esta era a maior metrópole cultural do império, lar da famosa biblioteca e de uma escola de pensamento, que atraía os maiores intelectuais do mundo. Neste cenário de efervescência intelectual, nasceu Catarina, filha do rei Costos. Sua origem não era apenas nobre, era real. Após a morte de seu pai, ela se tornou a única herdeira de uma vastíssima fortuna
e de um poder considerável. Sendo uma princesa, ela teve acesso à melhor educação que o mundo poderia oferecer, dominando não apenas as línguas e artes, mas também a filosofia, a matemática e as ciências da época. Catarina se destacava pela beleza estonteante, mas era sua mente brilhante, que a tornava uma joia rara e admirada. Apesar de sua vida de luxo, a jovem Catarina sentia um vazio que nenhuma riqueza terrena podia preencher. Ela buscava uma sabedoria que fosse além dos livros, uma verdade que fosse imutável, e essa busca a levou a conhecer a palavra de Deus. Foi através de um eremita, um sábio cristão, que Catarina mergulhou profundamente. Na fé, ele lhe apresentou a Cristo, o Verbo encarnado, a sabedoria de Deus em pessoa, e ela imediatamente reconheceu nele a verdade que tanto procurava. Sua conversão foi total e imediata, e em pouco tempo a princesa fez um voto de virgindade perpétua, consagrando sua vida, sua inteligência e sua realeza a Jesus Cristo. Ela se tornou a noiva mística de Cristo, dedicando-se intensamente ao estudo das Escrituras e à oração fervorosa. A tranquilidade de sua devoção foi quebrada quando o imperador Maximino Daia chegou a Alexandria, trazendo consigo a mais brutal das perseguições contra os cristãos. O imperador exigiu que todos os cidadãos de Alexandria, sem exceção, participassem de sacrifícios pagãos em sua honra. A jovem Catarina não podia suportar ver a sua gente, incluindo muitos cristãos recém-convertidos, sendo forçada a trair sua fé. Numa atitude de coragem que beirava a imprudência, ela decidiu confrontar o próprio imperador, não como uma rebelde, mas como uma filósofa. A cena era inédita. A bela princesa adentrou o palácio com a dignidade de sua realeza e, sem medo, interrompeu as cerimônias pagãs. Em vez de suplicar, ela iniciou um diálogo ousado, questionando a validade daquelas superstições e o direito de um homem de forçar a consciência de outros. Catarina não apenas protestou, ela argumentou com a lógica mais pura e a eloquência mais fina, expondo as contradições dos deuses pagãos e a supremacia do Deus único e verdadeiro, o Criador de todas as coisas. O imperador Maximino ficou, a princípio, atônito com sua ousadia e beleza, mas logo se enfureceu com a profundidade de seus argumentos. Sem conseguir refutá-la, Maximino recorreu à sua autoridade, mas Catarina permaneceu firme, afirmando que a força da verdade era superior ao poder de qualquer tirano. Percebendo que não venceria com argumentos, o imperador tentou seduzi-la com propostas de casamento e promessas de ainda mais riqueza e poder. Catarina rejeitou categoricamente as ofertas, lembrando-o de que já havia se unido ao Rei dos Reis. Humilhado publicamente e sem saída, Maximino convocou o que considerava ser seu arsenal 50 dos mais renomados filósofos e retóricos do império, mestres da dialética e da persuasão. A missão dada a esses sábios era clara: desmantelar, ponto por ponto, os argumentos da jovem cristã e, assim, restaurar a honra e a autoridade do imperador. Os filósofos vieram confiantes, certos de que sua vasta erudição esmagaria a fé de uma simples moça. O debate que se seguiu é um dos momentos mais épicos da história da Igreja. Durante horas, a princesa, iluminada pela fé e pelo conhecimento profundo da filosofia, enfrentou os intelectuais com uma clareza e poder que os deixou perplexos. Catarina usou a própria sabedoria pagã contra os filósofos, mostrando as falhas e as lacunas do seu raciocínio, e apontou para Cristo como a única resposta completa e satisfatória para todas as perguntas humanas. O poder do Espírito Santo em suas palavras era palpável. Um a um,
os 50 sábios se renderam à verdade que lhes era apresentada. Eles não apenas admitiram a derrota, mas, tomados por uma graça avassaladora, professaram publicamente sua fé em Jesus Cristo. A cena foi um testemunho chocante no coração de Alexandria, a capital do saber pagão. A reação de Maximino foi de uma fúria descontrolada e sádica. Em vez de reconhecer a verdade, ele se vingou de sua humilhação, ordenando que todos os 50 sábios que haviam se convertido fossem imediatamente queimados vivos em praça pública. Os mártires, encorajados pela própria Catarina, enfrentaram a morte com alegria, recebendo o batismo de sangue e tornando-se o primeiro grande fruto do testemunho corajoso da jovem princesa. Catarina foi então presa e submetida a toda sorte de humilhações e torturas. Ela foi chicoteada, espancada e mantida na escuridão de uma masmorra, privada de água e comida, com a intenção de fazê-la definhar e desistir de sua fé. No entanto, mesmo em sua prisão, o poder de Deus se manifestava de forma milagrosa. Disse que anjos a visitavam e curavam suas feridas, e uma pomba vinha diariamente alimentá-la com o pão da Eucaristia. Ela não apenas sobreviveu, mas sua determinação cresceu. A fama de sua coragem e os rumores dos milagres na prisão se espalharam rapidamente. A própria imperatriz, esposa de Maximino, chamada Faustina, ficou profundamente intrigada e acompanhada do chefe da guarda imperial. Porfírio foi secretamente visitá-la na masmorra. A beleza serena de Catarina, a paz que irradiava em meio ao sofrimento e suas palavras de fé tocaram profundamente o coração da imperatriz e de Porfírio. Mais uma vez, o testemunho da princesa resultou em uma conversa efêmera para o cristianismo. Quando Maximino retornou de uma viagem e descobriu as conversões e o fracasso de sua tortura, sua raiva atingiu o ápice. Foi então que ele concebeu um instrumento de suplício mais hediondo, a roda de Catarina, conhecida como a roda da tortura. Era uma invenção terrível, 4 rodas de madeira, interligadas por correntes, cravejadas de pontas de ferro afiadíssimas e lâminas de corte. A vítima seria amarrada a elas, e o movimento faria com que seu corpo fosse gradualmente dilacerado até a morte. Quando Catarina foi levada ao instrumento, uma multidão apavorada se reuniu para testemunhar o espetáculo macabro. O imperador, por sua vez, esperava que o medo final a fizesse renunciar ao seu voto e à sua fé. A jovem, no entanto, não demonstrou temor. Em vez de gritar ou implorar, ela elevou uma oração fervorosa a Deus, entregando-se à sua vontade e pedindo que ele mostrasse seu poder para que os cristãos não fossem tentados a fraquejar. No momento exato em que a roda começou a girar, um estrondo celestial abalou a multidão. Um anjo desceu dos céus em um lampejo de luz, e sua força foi tamanha que quebrou as rodas de tortura em pedaços, lançando as lâminas e as partes do instrumento sobre os soldados pagãos, ferindo e matando alguns deles. O milagre foi absoluto e inegável, e o imperador Maximino viu sua última cartada falhar espetacularmente diante de todos. Mas conversões se seguiram imediatamente entre os presentes, atônitos com o poder do Deus que a jovem servia. Ainda assim, Maximino, cego pelo orgulho e pelo ódio, não cedeu. Em vez de libertá-la, ele a condenou à morte por decapitação, o único castigo que restava, pois nem mesmo os milagres de Deus pareciam abalar a tirania de seu coração. No dia 25 de novembro do ano 305, Catarina caminhou para o local da execução com a mesma serenidade com que enfrentou os filósofos. Ela pediu um momento final de oração, não por si, mas pelos fiéis. Ela orou para que todos que a invocassem em suas horas de dor
em seus estudos ou em sua luta contra a opressão, pudessem ser ouvidos e agraciados. Era a última oração de uma santa que desejava estender a intercessão aos seus irmãos. Por fim, ela inclinou a cabeça para o golpe final, e o silêncio que se seguiu foi preenchido com a certeza da vitória. Seu corpo foi decapitado, e a tradição conta que, em vez de sangue, leite brotou de suas veias, simbolizando a pureza de sua alma e de seu voto de castidade. O martírio, no entanto, não foi o fim de sua história. A lenda mais bela e poética conta que, logo após sua morte, anjos vieram em pessoa, recolheram seu corpo e o transportaram milagrosamente através dos céus e das areias do Egito. Os anjos depositaram suas relíquias no pico mais alto do Monte Sinai, onde séculos mais tarde o imperador Justiniano construiria um famoso mosteiro em sua homenagem, o Mosteiro de Santa Catarina. Santa Catarina de Alexandria é, talvez, o exemplo mais claro da união entre a fé e a razão, sendo por isso um dos 14 santos auxiliadores mais venerados na cristandade. Ela se tornou a padroeira universal dos estudantes, professores, filósofos, advogados e de todos aqueles que dependem da inteligência e da lógica para exercer sua profissão. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 25 de novembro, uma data que inclusive foi escolhida pelo navegador Sebastião Caboto para nomear a ilha de Santa Catarina, hoje o nome do nosso belo estado brasileiro, que a tem como padroeira. O Mosteiro de Santa Catarina no Monte Sinai é o principal santuário de devoção, um dos mais antigos mosteiros cristãos do mundo, que ainda funciona ininterruptamente. Peregrinos de todo o mundo sobem a montanha para venerar suas relíquias, que repousam sob o altar-mor. Os milagres atribuídos a Santa Catarina são inúmeros, mas sempre ligados à sua capacidade de iluminar a inteligência e conceder coragem. Muitos estudantes, ao se depararem com provas difíceis ou desafios acadêmicos, invocam seu nome e relatam uma clareza mental repentina e uma paz interior. Há também relatos emocionantes de pessoas que estavam em desespero ou sentindo-se esmagadas pela opressão, seja ela moral, física ou psicológica, e que, ao recorrerem à santa, sentiram uma força sobrenatural para quebrar as rodas de tortura de suas vidas. Sua intercessão é particularmente poderosa para aqueles que buscam a verdade em meio a um mar de mentiras e desinformação, para os que lutam por justiça ou para aqueles que precisam de argumentos sólidos para defender a fé em ambientes hostis. A imagem da santa, muitas vezes retratada com uma roda quebrada ou uma espada e um livro, é um poderoso símbolo de que a inteligência deve caminhar lado a lado com a fé e que a palavra de Deus é a arma mais poderosa contra a injustiça. A vida de Santa Catarina, nobre e instruída, ressoa profundamente em nosso tempo, um tempo onde o conhecimento é abundante, mas a sabedoria parece escassa. Ela nos ensina que o intelecto é um dom de Deus e que usá-lo para encontrar e defender a verdade é a maior forma de adoração. Olhemos para a história dos 50 filósofos. Eram homens de profundo saber, mas que só encontraram a verdadeira luz quando se humilharam diante da fé de uma jovem. Isso nos lembra que a inteligência humana por si só é incompleta, sem a graça divina para guiá-la. Se hoje você se encontra em angústia, sentindo-se esmagado pelas pressões do trabalho, do estudo ou das expectativas do mundo, lembre-se de Catarina na masmorra, privada de tudo, mas assistida pelos anjos.
A verdadeira paz e a verdadeira força vêm de Deus e não das circunstâncias externas. Vivemos uma era de opressão sutil, onde a ditadura do politicamente correto e do relativismo tenta nos forçar a renunciar à nossa fé ou a silenciar nossa voz. Vivemos uma era de opressão disfarçada. Santa Catarina é o símbolo da não renúncia. Ela nos inspira a ter a coragem de ser impopular por causa de Cristo. O milagre da roda quebrada é o farol de esperança para todos que estão em sofrimento emocional, depressão ou que carregam um fardo pesado. Ele é a prova de que, mesmo quando a dor parece inevitável e a destruição iminente, Deus pode intervir de forma milagrosa. Não importa quão afiada seja a roda de sua provação, seja a doença, a crise financeira ou a perda de um ente querido. O poder de intercessão de Santa Catarina pode invocar o anjo que quebrará este instrumento de dor em sua vida, restaurando sua esperança. Que possamos aprender com ela a ter a audácia da fé, a não ter medo de usar a nossa voz e a nossa inteligência para testemunhar e a permanecer puros e firmes, pois a glória que nos aguarda é eterna. Oração pela intercessão de Santa Catarina de Alexandria, Virgem e Mártir gloriosa. Vós que fostes honrada com a coroa da sabedoria e ornada com a força da fé, em um mundo que valoriza a superficialidade e zomba da verdade, volvei vosso olhar para nós. Vossos devotos, que hoje recorremos à vossa intercessão, vós que pela graça de Deus silenciastes 50 sábios e quebrastes as rodas da tortura, com o poder do céu, obtende-nos de Jesus Cristo a graça de uma inteligência iluminada. Dai-nos, Santa Catarina, a sabedoria para estudar e aprender, a clareza para discernir o bem do mal e a coragem inabalável para defender a fé em todos os momentos, especialmente quando a opressão nos ameaça. Que a vossa pureza de coração nos inspire a viver como seguidores de Cristo e que vossa força nos proteja de todas as ciladas do inimigo e dos tormentos da angústia. Que as rodas da tortura da nossa vida, seja a doença, a injustiça ou o sofrimento, sejam quebradas pela intervenção angélica que vós invocais. Amém. Amados irmãos, a história de Santa Catarina de Alexandria nos deixa a certeza de que a fé, quando unida à sabedoria e à coragem, é a maior força que existe no universo. A princesa Marte nos desafia a não sermos meros seguidores, mas defensores eloquentes da nossa fé. Se esta história tocou o seu coração e reacendeu sua esperança, este é o momento de fazer parte da nossa missão de espalhar fé e conforto. Sua participação é o que nos permite continuar esta jornada, inspirar milhares de corações todos os dias. Inscreva-se agora mesmo no canal Todo Dia é Santo, tornando-se um membro desta grande família de fé. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias diárias de milagres e superação. Deixe o seu amém nos comentários e diga-nos qual parte da vida de Santa Catarina mais ressoou com você. Seu testemunho pode ser a luz que outra pessoa está precisando para sair da escuridão. E principalmente, compartilhe este vídeo com amigos, familiares e em seus grupos de fé. Torne-se membro da comunidade do amor e fé, divulgando o canal Todo Dia é Santo para espalhar essa mensagem de esperança. Ao compartilhar, você se torna um apóstolo digital e ajuda a espalhar a coragem e a sabedoria desta grande santa. Nossa jornada de fé continua amanhã com a história de mais um herói da Igreja. Que a sabedoria de Santa Catarina de Alexandria, uma joia na coroa da santidade, ilumine seus caminhos e que a proteção do céu esteja sempre com você. Fiquemos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo santo.